Salve Juventude, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Micael Filipim, presidente do Conselho Estadual da Juventude de Roraima. E olha, estou com uma presença aqui ilustre e importantíssima para vocês, jovens. Estou aqui com a Cristiana Paiva, ela é a vice-presidente do Conselho Nacional de Juventude, o mais conhecido Conjuve. E olha, uma jovem roraimense do município de Caroebe. Não é, Cristiana? Me explica aí, Cristiana, como é o Conjuve. O que é o Conjuve? Para muitos jovens, eles ainda não têm esse entendimento sobre o que é o Conjuve. Você pode nos explicar o que seria esse órgão? O nosso Conjuve, né, como a gente coloca muito pela sigla, é o nosso Conselho Nacional de Juventude, que vem aí para articular, construir, né, junto com todas as juventudes brasileiras, as nossas diretrizes para as políticas públicas, né? A gente vem dar o norte para as políticas públicas, incentivando, fortalecendo, e num momento muito atual, né? A gente precisa trazer essa nova perspectiva, fazer um recorte geracional e formular, né, tudo isso que a gente acredita que seja melhor, que esteja dialogando com a real necessidade das nossas juventudes brasileiras. Então, o nosso Conjuve vem para fazer toda essa construção e dialogar desde a concepção lá nos municípios, nos estados e desembocar aqui, né, nesse processo nacional. Que massa, Cristiana. Então você vê aí que é um órgão de suma importância para nós jovens, né? E Cristiana, fala aí para nossa juventude quem é você, quem é a Cristiana Paiva, né? E quão importante é para você estar representando as juventudes brasileiras, sendo uma jovem nortista, uma jovem roraimense. Como eu já fui apresentada, eu sou Cristiana Paiva Gomes, vou falar meu nome completo, porque o meu pai fica muito chateado quando fala só Cristiana Paiva. Eu sou lá do município de Caroebe, nasci em Boa Vista, minha família toda reside no município de Caroebe, nós somos da agricultura familiar, meus avós vieram do campo, então isso é muito importante. Eu já vinha da luta do campo, a defesa, né, dos direitos, a permanência da juventude no campo, o fortalecimento das políticas públicas para o campo, para que a nossa juventude permanecesse com qualidade de vida, com dignidade, com educação. Então eu já vinha de uma luta muito ampla e fui presidir o Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Caroebe, vim para a estadual da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, e fui para a nacional, né? Eu já estou no meu segundo mandato na Central Única dos Trabalhadores a nível nacional, na Secretaria de Juventude, que dialoga o direito dos jovens trabalhadores em todas as categorias. E de lá para cá venho desenvolvendo, né? Fui aluna da Universidade Federal de Roraima, do curso do LEDUCA, que é a licenciatura em Educação do Campo, que a maioria de vocês vai conhecer agora, comigo falando, mas que existe, um curso extremamente importante, nota 5 no MEC. Então, é um curso que valorizo. Estou hoje no mestrado na UER, também valorizo muito as universidades públicas do nosso estado, em agroecologia, um curso extremamente importante para o nosso estado. E eu venho nessa trajetória e sendo fortalecida, né, por pessoas que vieram antes de mim, mas também por toda uma juventude, né, que acredita e que colabora para que a gente chegue nesses espaços. Então eu agradeço aqui, aproveito esse momento, a todo mundo que me apoiou, a minha família, as lideranças de Roraima, da sociedade civil que sempre apoiaram o nosso nome, e a gente chega ao Conjuve, né, a um momento tão importante do Conjuve, que ele está se reestruturando e volta, né, ao tamanho original, ao tamanho que ele tem que ter, representando toda a juventude das cidades, das florestas, das águas, do campo e todo mundo que necessariamente precisa ser representado e ouvido no nosso país. Que massa, Cristiana Paiva Gomes, pai da Cristiana, me desculpe. Cristiana Paiva Gomes, a nossa vice-presidente do Conselho Nacional de Juventude, que é um conselho, um órgão colegiado aí de suma importância para a nossa nação, e principalmente para os nossos jovens, né? E em relação a isso, Cristiana, compartilha com a gente aí qual é os principais pontos que o Conjuve nessa nova mesa diretora tem em prol dos jovens, né? Qual o objetivo que ele tem para trabalhar com os jovens, principalmente com os jovens do norte, os jovens nortistas, trazendo o gancho para nossa região norte, né? É muito bom falar de projetos, de perspectiva, porque a gente se alinha meio que a gente quer e não fica uma coisa tão aberta, né? Nós trouxemos essas pautas que a gente precisava de um planejamento, essa nova gestão do Conjuve. A gente esteve fazendo esse nosso planejamento e chegamos a alguns pontos importantes. Nós precisamos necessariamente agora de um Plano Nacional de Juventude,
que abarque, né, todas essas juventudes que estão sendo representadas aqui, atualizado, né, com as novas legislações, com o novo momento da conjuntura atual do Brasil, que a gente passou por muita coisa. Vocês viram, a gente teve um processo de saúde com a pandemia, teve vários processos políticos, agora a questão ambiental muito forte, principalmente aqui na região norte, né, com as estiagens e vários processos. A gente precisava também a gente precisa agora necessariamente de um plano e de também um fundo que, né, estruture tudo. Então a gente acha como emergente agora o Conjuve reestruturar o nosso fundo de juventude, que esse fundo seja estrutural para a gente poder colocar em prática os nossos projetos, né? Não adianta a gente formular grandes coisas sem ter, né, o que fomente isso, né? Sem dar essa esperança mais prática para a nossa juventude. A gente está pensando também numa grande caravana. Agora, 2025, o Conjuve faz 20 anos. Nosso Conjuve já não é mais de maior, ele já está crescendo muito, né? Já vai fazer 20 anos. E a gente está construindo uma grande caravana que venha dialogar com a juventude. A gente tem um problema enorme, que a maioria dos jovens não conhece o Estatuto da Juventude, não conhece seus direitos. Então, começar uma caravana que venha trazer para as nossas bases, para as nossas estruturações, levar essas políticas, né? Levar esse conhecimento, levar o Estatuto para as nossas bases é importante. Então, que a caravana venha e a gente desemboque lá na nossa COP30. A COP30 agora pensada na região amazônica, vai ser lá em Belém do Pará, em 2025. Então, a gente precisa de fortalecer a participação de jovens nesse processo. A juventude se preocupa muito, porque a juventude é o presente e é o futuro. Então, a gente, mais do que nunca, precisa nos envolver nessa pauta, né, do meio ambiente, da sustentabilidade, como que a gente vai sobreviver. Agora não é a questão nem tanto é uma sobrevivência mesmo, né? Então a gente precisa fortalecer isso. E criar o nosso observatório de juventude, que ali se destaque todas as memórias, tudo que vocês querem saber sobre o Conjuve possa estar num único lugar para a gente acessar, né? Hoje a gente está muito atualizado, a gente precisa, né, acessar rápido, algo que venha nos dar informação mais rápida, precisa, uma comunicação boa. Então essa é uma das nossas também metas, e fortalecer isso de uma juventude, né, buscando a paz, a democracia, a cidadania para os nossos povos aqui, na nossa realidade, toda a juventude do nosso país. Perfeito, Cristiana. É muito interessante a fala que você teve em relação ao jovem ser o presente, que existe uma fala hoje em dia que o jovem é o futuro, né? A gente procura desconstruir essa fala, porque nós jovens somos o presente, e para termos jovens de excelência, jovens protagonistas, nós precisamos trabalhar ele desde a primeira infância, né? Desde dali da criança, a fase da criança, da adolescência, para chegar na fase de juventude, que é de 15 a 29 anos de idade, ele ter isso segundo o Estatuto da Juventude, né? E ter esse protagonismo de excelência, né? Mas, Cristiana, eu queria que você explicasse para os nossos jovens, de uma forma mais detalhada, o que seria um fundo de juventude. O Fundo de Juventude é um recurso, né, específico, oriundo aí, né, dos processos políticos. A gente tem um grande orçamento, né, nacional aí do governo federal, que ele é muito direcionado, né? As mulheres têm um fundo, né, para dialogar políticas para as mulheres, e nós, quanto juventude, precisamos também de um fundo vindo, né, para o nosso, tanto para a SNJ, que é a nossa Secretaria Nacional de Juventude, mas que ela contemple especificadamente o Conjuve, que nós somos, né, dentro da SNJ, um conselho que dialoga na base mesmo, dialoga com todas as nossas juventudes. Então a gente precisa fortalecer isso, a gente precisa fazer diálogos presenciais, a gente precisa criar as políticas públicas, mas também que elas sejam na prática executadas. Como que a gente faz isso sem recurso, né? A gente sabe que precisa estruturar os nossos sistemas de juventude nos estados, a gente precisa estruturar nos municípios, a gente precisa ir até os municípios, dizer a importância do Conjuve, dizer a importância da juventude estar assegurada nas políticas, estar assegurada nos direitos. Então tudo isso faz parte do nosso fundo. E a gente fala assim que nesse processo a gente está aceitando, né, necessariamente que isso venha a ser maior do que já foi na história do Conjuve, né? O Conjuve já passou por diversos momentos históricos, mas que para essa nossa geração, para esse nosso momento, precisa ser o maior de todos. Porque nenhum outro momento da história
o nosso povo brasileiro passou por tantas adversidades, por tantos momentos, e que a gente precisa agora que isso seja na prática real. E a juventude, nesse momento, sempre fez parte das mudanças, né? Desse nosso engajamento de mudanças, desse novo momento. Então, eu acho que o nosso fundo faz parte disso. A gente não tem ainda, nesse momento, fundo específico para saber de onde vem, como ele necessariamente vai ser consolidado, mas quando a gente tiver, a gente com certeza vai voltar aqui e dizer: a gente precisa brigar por isso nesse lugar, nesse espaço, e eu me sinto muito honrada de poder trazer isso para vocês. É uma honra recebê-la, né, Cristiana Paiva Gomes, e justamente para estar trazendo esse esclarecimento para a nossa juventude, que por muitos anos estiveram aí esquecidas, né? E quando ressurge a questão do Fundo Nacional de Juventude, ver que há novamente uma esperança aí para que a população jovem do nosso estado, do nosso Brasil aí afora, possa sonhar novamente, né? Então, interessante, muito válido a questão do Observatório de Juventude, uma vez que todos aqueles que passaram de alguma forma contribuíram vão estar lá lembrados na história, né? E, Cristiana, muito obrigado, né, pela sua presença. Eu quero que você fale aí para os jovens como ele faz para acompanhar e aonde acompanhar o Conjuve, por meio das redes sociais. Tem alguma página que ele possa estar acompanhando? Sim, hoje a nossa alimentação mais assim precisa, que a gente tenha chegado, o engajamento mais longo é o nosso Instagram, o Instagram do Conjuve Nacional, né, que você procura aí Conjuve Brasil, você vai encontrar. E sigam todos os diretores que estão lá, a nossa direção também. A gente tem conseguido engajar muita gente está preocupado, né, com o presente e o futuro do nosso país, que está lá engajado, os nossos deputados que estão, né, os parlamentares que são a favor dos nossos planos, do pacto. A gente vai estar colocando o Pacto de Juventudes, que é uma proposta nossa para os parlamentares que estão aí na campanha, né, vereadores, prefeitos. Tudo isso vai estar lá na nossa página do Instagram. Procurem, se informem. Qualquer dúvida, busquem lá também. Lá vai ter o nosso contato. Lá tem todo o nosso Conjuve, a construção. E a gente espera ter logo, logo o nosso estatuto, que já está impresso, já está indo para todo o país o novo Estatuto das Juventudes. Vai chegar aqui em Roraima, com certeza. E a gente vai estar espalhando aí essa informação. E o mais importante nesse momento, que é ampliar, né, o nosso diálogo de juventudes, que cheguem até vocês em todo o nosso país e aqui em Roraima, em todos os nossos 15 municípios. Perfeito, Cristiana. Uma fala muito válida, que é o Pacto pelas Juventudes, né, o qual foi apresentado. Vocês apresentaram para alguém, Cristiana? Para quem foi essa pessoa que vocês apresentaram no Y20? E até aproveitando, explica para a gente um pouquinho o que seria o Y20, que ainda é muito novo e muitos jovens ainda não sabem o que seria o Y20. Sim, o Y20 foi uma atitude muito criada a partir do G20, que é a construção, né, de vários temas, né, nos 20 países aí em gestão, inclusive o Brasil faz parte dessa construção, e o Y20 é a juventude do G20, né, é a juventude dos países que compõem o G20. Então, foi necessariamente pensado que a gente precisava criar uma conversa com essas juventudes, para saber como que a gente está, como que a gente dialoga. Então, esses países que fazem parte do G20 estão integrando o Y20. Então, a gente dialoga, procura negociar determinados temas, projetos que possam, né, nos ajudar e ajudar a essas juventudes. E a gente cria aí o Y20 para intermediar, né, esse diálogo de juventudes e ampliar o diálogo de juventudes no cenário internacional. E ele vem aí muito presidido e organizado pelo nosso companheiro Marcos Barão, e pela SNJ. Hoje está aí na frente o Ronald Sorriso, nosso secretário, e que a gente vê enquanto Conjuve como um órgão organizador também do Y20. A gente está engajado no Y20 e isso vai chegando a todo mundo, né? Eu acho que, Micael, é importante a gente ter esse momento aqui de comunicação, no podcast, que a gente possa estar passando de uma forma mais rápida essa comunicação, né? Então, o Y20 vem a partir disso, que está engajando aí gente em todo o Brasil. Ele está sendo feito nos estados, para ser um Y20 também que realiza estadualmente, e a gente possa aqui em Roraima futuramente ser uma sede, né, de um grande momento como esse, que traga o cenário internacional, o diálogo internacional para a nossa juventude e fortaleça
o que a gente acredita e traga esperança, né? Principalmente Exatamente. oportunidade, garantias, né? Isso é muito importante. Bom, então, foi sanadas as dúvidas aí, né, sobre o que seria o Y20 e o quão honroso é para nós, o estado de Roraima, ter uma jovem roraimense no cenário nacional representando as juventudes brasileiras. E principalmente a juventude nortista, né, está em peso aí no cenário nacional. Até pedir aqui para você dar uma palhinha. Quem é a nossa presidente do Conjuve? Sim, a nossa presidente hoje do Conjuve é a Bruna Brelas, que é a nossa companheira de luta, vice-presidente da UJS. Ela é do estado do Amazonas, uma grande lutadora das causas dos povos, né, do meio ambiente, vem do movimento estudantil, de vários movimentos. Nosso secretário também, que é o Rodrigo Vanderlei, vem lá do Pernambuco. Então a gente tem a região norte, né, representada por Bruna na presidência, eu, Cristiana, na vice-presidência aqui do estado de Roraima. E temos o secretário, que é o companheiro que vem lá do Pernambuco, Rodrigo Vanderlei, importante também nessa construção. De uma certa forma, o Conjuve agora demonstra uma unidade, né, que independente do que a gente tenha como discórdia em algum momento dentro dos movimentos sociais, políticos, a gente precisa estar junto para defender e juntos a gente vai mais longe, né, alcança mais o nosso sucesso nesse processo de gestão do Conjuve. Cristiana, foi alguns minutos aí muito esclarecedor. Tenho certeza que foram sanadas várias dúvidas da nossa juventude e a gente quer agradecer a honra de ter nos concedido essa entrevista e, claro, desejar a você, a nova mesa do Conjuve, aos demais conselheiros do Conjuve, um mandato de sucesso e que, claro, alcance sempre os nossos jovens aí em todo o território brasileiro. Muito obrigado e viva as nossas juventudes de Roraima, viva as nossas juventudes do Brasil. Até a próxima, valeu! Valeu, pessoal!